ali, ficou lá, tipo, meio que fingindo, tipo, vamos cortar, hein? Corta, muda, passa essa parte. Lógico, eles são petistas na Globo News. O Globo News é um canal de TV devotado ao petismo. Então, é natural que tudo isso ocorra. É natural, é perceptível que tudo isso esteja acontecendo, né? Então, o processo histórico que nós vivemos todos aqui é um processo farsesco, e aí as pessoas deixaram de ter idealismo e as pessoas passaram a coringar. O que eu quero dizer para deixar de ter idealismo e passar a coringar? Ora, tá? Aquela fase da Lava Jato era uma fase meio Revolução Francesa, tá? A fase da Lava Jato era de uma Revolução Francesa. Cortem a cabeça de todo mundo. Era histérico. Você não queria nem saber se a pessoa eventualmente era inocente. Você queria só ver a cabeça cortada. Que foi a fase do terror na Revolução Francesa. Tá? E entenda, a Revolução Francesa não foi uma revolução popular. Foi uma revolução burguesa, tomada de ideias burguesas, com as mentes pensantes daquela Paris, daquele período, tá? Que destruíram o sistema político deles. E assim, foi horrível a Revolução Francesa. Tá? Inclusive perguntaram, não sei qual foi o líder chinês que falou, e o que você acha da Revolução Francesa? Vamos ver ainda os resultados dela. No sentido de que ela continua até hoje, ela tá viva até hoje. A Revolução Francesa foi uma coisa horrorosa. Entendeu? E a Revolução Francesa foi essa cortar cabeças. A Lava Jato foi isso. Só que havia um profundo idealismo e um puritanismo na história. As pessoas queriam combater a corrupção, e vamos falar a verdade, queriam combater de verdade. Até que surge Jair Bolsonaro, e que é como se fosse um Napoleão no processo, né? Vem um militar, prometo botar ordem, né? O nosso Napoleão. E o nosso Napoleão vai lá, breca a revolução e fala, me sigam, marchem comigo, conquistemos a Europa. E eu lembro que ele começa as guerras deles, vamos lá, defendendo a revolução dos estrangeiros e tal. Ele surge como um general que faz esse enfrentamento estrangeiro. E aí ele começa um processo de expansão e tal. Ele reenergiza a França de uma maneira completamente nova. Aliás, precisamos falar assim, o último dos grandes homens, Napoleão Bonaparte. O último dos grandes homens da humanidade, tá? Podemos citar aqui uma trajetória que começa com Alexandre, César, Carlos Magno, e termina com Napoleão Bonaparte, tá? Vai ter vários no meio, e eu só tô falando dos caras do Ocidente, claro, né? Mas é um último dos grandes homens, isso é um fato dado. E o Bolsonaro foi o nosso, né? Tô no meu cavalo! Né? E aí, Bolsonaro breca a Revolução Brasileira acaba, ela se converte em algo nele, e aí você é obrigado a aceitar de maneira cínica os vícios dele. E aí o direitista, que era um sujeito revolucionário, que queria cortar a cabeça. Você é meio corrupto, corta a cabeça. Ele passa, calma aí, eu não vou cortar a cabeça do meu líder. Então eu vou falar que só meu inimigo é ladrão. Hoje, o direitista não consegue falar que só o seu inimigo é ladrão. E a ideia de atacar o Alexandre de Moraes parte da seguinte premissa, tá? A de que é o seguinte, o juiz, ele só corta a cabeça do meu ladrão, o do outro ladrão ele não corta a cabeça. Esse juiz é injusto. Porque já nem existe a ideia de questionar quem você segue. A ideia é ser única e exclusivamente cínico. Então você sai de uma espécie de idealismo, que não é idealista, mas de vamos dizer, de uma sinceridade ideológica exagerada, para um cinismo total e completo. Hoje as pessoas estão completamente cínicas. E quando eu chamo de cinismo, você pode trocar por coringar. Hoje as pessoas estão coringando como se não houvesse amanhã. Então é natural que as pessoas coringuem com um cara que está se propondo ser o coringa da eleição. E aí, eu vou colocar um ponto, porque o governador Tarcísio, tá? Que eu acho que vem sendo dos grandes ocupantes de posições de destaque hoje na política brasileira, o mais responsável de longe, o governador Tarcísio, ele tá pagando um preço por isso. E eu acho que ele tem que parar de pagar esse preço. Porque eu acho, e aqui vem minha declaração, ele... E veja só o que eu tô falando de um aliado do Bolsonaro. Um cara que não tem nenhuma relação conosco, ele tem uma relação com o Guto, não tem relação nenhuma conosco. Ele tem que ser preservado, porque no meio dessa loucura, o único cara que pode concorrer a presidente, com chances, hoje, cenário de hoje, de ganhar, é ele. E ele foi o único cara que ousou falar que o palhaço é um palhaço. Só que é o que eu vou falar aqui pra vocês. E por isso que vocês estão assistindo, entendam assim. Nós vamos pro sacrifício mesmo em nome de pessoas que não gostam da gente. Eu não acho que o Tarcísio tem que falar mais do Pablo Marçal.
Eu não acho que o Tarcísio tem que falar nada. Acho que o Tarcísio tem que ser preservado de uma guerra que, se perdermos um cara como ele, tá tudo aberto, tanto pra reeleição do Lula, quanto pro estelionatário do Marçal ganhar uma eleição presidencial. Veja só o que eu tô falando, galera. Veja só o que eu tô falando, tá? É desesperadora a situação. E por que eu tô falando isso? Porque o Tarcísio, a meu ver, ele foi sincero, honesto e preocupado. E ele, como governador, tá vendo a merda que vai ser ter um cara desse eventualmente como prefeito. E ele falou algo que é... Veja, vocês já ouviram falar também bastante. Preciso evitar, se eu for levar a discussão para o campo ideológico, né? Se eu for ir para um campo até pragmático. Olha, eu não queria que a esquerda ganhasse a eleição, então eu não quero Boulos. O Marçal hoje é a porta de entrada para o Boulos. Porque o Marçal é o cara que pode fazer com que o Boulos ganhe a eleição num segundo turno. O Boulos perde para o Ricardo. Num segundo turno com o Marçal, a coisa fica embolada. Então, se a direita quer entregar a Prefeitura de São Paulo nas mãos da esquerda, nas mãos do Boulos, está fazendo um grande serviço apoiando o Marçal. Entre os dois, o senhor votaria em quem? Boulos e Marçal? Ah, não faz essa pergunta. Mas o Piperno está sempre de prontidão para dar o bote. Está sempre de prontidão. Para dar o bote. Sempre. Pergunta difícil pra caramba. Pelo amor. Governador. Pode anular o voto também. É um bom caminho. O voto não é secreto? É ficar entre a cruz e a espada, porque eu não sinto confiança nenhuma condição de fazer um trabalho, um bom trabalho de gestão, não apresentou nada na campanha até agora, só lacração, e o outro pensa frontalmente de maneira oposta ao que eu penso. Todos os trabalhos que nós estamos conduzindo em parceria seriam interrompidos numa gestão Boulos. Uhum. Como é que eu digo que eu não acho que o Tarcísio deveria fazer isso? Eu acho que eu faço elogios a ele, são raros os homens públicos que eu faço elogio hoje, eu faço elogios a ele pela coragem, mas eu peço aqui publicamente para ele não fazer novamente. Sabe por que eu peço para ele não fazer novamente? Porque ele vai sofrer ataques do próprio bolsonarismo, que estão deixando ele lá na linha de ataque. Quem assistiu a live ontem, eu falei, a característica central do Jair Bolsonaro é terceirizar suas brigas e nunca encarar o adversário de frente. Ele manda as pessoas pra frente do quartel e manda as pessoas pedir golpe, depois ele foge pros Estados Unidos, deixa as pessoas à míngua e essas pessoas são presas. Agora ele não topa peitar o merda do Marçal, e aí o melhor soldado do campo dele, o maior de todos, o único cara institucionalmente bem posicionado do bolsonarismo no Brasil inteiro, que é o Tarcísio, que é governador de São Paulo, ele deixa na mão. E aí o que acontece? Vocês vejam como é maldade do bolsonarismo, veja como ninguém ali presta. Veja o que o Nicolas fez com ele. Veja o que o Nicolas fez com ele. Coloca na tela. Marçal, você está desatualizado. E, primeiro ponto, ele já inclusive se posicionou sobre o meu posicionamento. Segundo ponto, de que eu tô no segundo turno contra qualquer um que estiver contra o Boulos. Terceiro ponto, o meu posicionamento não deixa de ser um posicionamento porque esse posicionamento não te agradou. Quarto ponto, ele disse que não vai ter segundo turno, então não estou entendendo a histeria e euforia de alguns. Quinto ponto, eu me posicionei contra a censura que ele sofreu, afinal de contas seria muito incoerente da minha parte não ser a favor da liberdade, alguém que defende isso há anos, que tem lutado por jornalistas que estão exilados, deputados que são caçados, pessoas que estão presas agora justamente por conta do dia 8. E eu me posicionei muito antes, por exemplo, até mesmo do Bolsonaro ou outras pessoas, fui um dos primeiros a me solidarizar com o Marçal. E, por fim, abrir bem claro, né, que quem fala sem refletir acaba se arruinando. Então, estou refletindo sobre São Paulo. Quem fala sem refletir está se arruinando. Embaixo ele deixa lá Provérbios 13:3. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Por que ele tá falando isso? Por que ele já tratou de se posicionar? No segundo turno eu tô com quem for contra o Boulos, no caso Marçal, sejamos honestos. É uma maneira de tacar o Tarcísio pros leões. É uma maneira de tacar o principal nome, institucionalmente falando, da direita no Brasil pros leões. Como você sobrevive num campo político desses?
Vocês conseguem entender? Não tem. É um cada um por si total. É cada um por si.